Hello! Há tempos eu venho querendo produzir esses vídeos com mais detalhes sobre perfis comportamentais, que é meu grande objeto de estudo, é a minha especialidade, né, a minha grande ferramenta de trabalho hoje. Olhar, analisar os perfis, entender como eles funcionam e a partir daí traçar estratégias de comunicação específicas para cada um, que tendem a funcionar melhor com cada um. E uma forma de avaliar isso é a gente usar séries, filmes também, mas os filmes eles são mais curtos, né? As séries nos permitem ir entendendo as profundidades dos personagens, sabe? Como eles pensam, como eles sentem, né? E aí isso vai refletir na forma que eles agem. E a última série que eu assisti que me pegou, assim, prendeu minha atenção foi a série The Chosen. E aí eu achei bacana porque a história de The Chosen é uma história mundialmente conhecida, né? Por mais que você não tenha assistido a série, que você não faça parte de nenhuma religião, tal, você deve saber ali no geral o que rola na história, né? Então é bacana, porque às vezes tem séries que me tocam muito, que eu gosto muito, mas eu vou conversar com as pessoas, elas não viram, então fica mais difícil. Eu pretendo fazer alguns vídeos olhando com mais profundidade o perfil dos personagens, porque desde que eu comecei a trabalhar com isso, a estudar esse assunto, me especializar, sempre que eu tô assistindo algo, eu vou para esse lado. Eu falo, nossa, olha o traço ali daquele perfil aparecendo, nossa, como fica claro. Quando eu tô lendo uma biografia também, isso fica muito claro para mim. Então é algo que eu faço naturalmente, assim, não é nem que vou estudar, não, eu tô assistindo e faço isso naturalmente. E acho que vale compartilhar. O personagem que eu quero comentar hoje, né, e a gente fazer uma análise aqui do perfil dele, é o personagem Judas, né? Como eu falei, é uma história mundialmente conhecida, você deve saber que Judas foi o traidor de Jesus, foi quem entregou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, aquela história toda. Deixa eu só fazer um aviso aqui no começo. Eu não sou uma profunda conhecedora da Bíblia, tá? Então, eu não tenho capacidade para falar, nossa, isso aqui a série trouxe, mas tá diferente, a Bíblia não fala isso. Eu não tenho essa capacidade. Eu vou me basear no que a série traz, tá bom? Para falar, né, do perfil do personagem. Vamos lá. Quando a gente se baseia na série, e também outro aviso, né? A série, eu já vi algumas entrevistas dos produtores da série, ela é uma série histórica e eles se dão o direito, eles têm uma certa licença poética de... Não é que eles vão contra a Bíblia, eles tomaram muito esse cuidado, mas eles incluem algumas coisas na história para que ela fique mais interessante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. A Bíblia não fala, de novo, eu não sou uma profunda conhecedora, eu vi a partir de uma entrevista. A Bíblia não fala com detalhes da esposa de Pedro. Não fala o nome dela, como ela era, o perfil dela, nada disso. Mas existe uma passagem da Bíblia que Jesus cura a sogra de Pedro. Então, assim, se existia uma sogra, existia uma esposa. Eles estão partindo desse pressuposto, entendeu? E na série existe a esposa, existe a personagem que é a esposa e ela tem uma participação bem importante até, entende? Então, assim, eles têm algumas coisas foram incluídas ali, não necessariamente você vai ler isso na Bíblia, tá? Mas enfim, concentrando no que a série mostra. E aí a gente vai passar pelo perfil de Judas, concentrando no que a série mostra. O primeiro encontro de Jesus com Judas é tipo uma entrevista de emprego, assim. Judas vai lá e fala, então, olha, eu queria te seguir, né? E eu tenho as seguintes características, ele descreve as características dele. Os pontos não tão fortes e os pontos fortes. Então ele usa essa frase, ele fala assim, olha, eu posso não ser nenhum soldado, um bom soldado em batalha, né, colocando com seus pontos fracos. Imagine um entrevistador falando, tá, me fala aí, seus pontos a melhorar, seus pontos fortes. Eu não sou nenhum soldado em batalha, mas eu tenho grandes habilidades financeiras e comerciais. Essa clareza, né, que passa por uma autocrítica intensa, bem feita, ela é muito presente quando a pessoa tem como dominância os perfis colérico e melancólico, né? São perfis
mas críticos mesmo no geral. São perfis, né? O melancólico é mais analítico, então ele faz essas análises, né? A autocrítica é muito presente nos dois, sabe? Assim, então, fica aí com essa informação. Na sequência, Judas fala assim para Jesus: eu acredito que você vai mudar o mundo e eu quero fazer parte disso. Aqui, essa frase deixa claro, primeiro, né, o quanto o que Jesus fala conecta com o que Judas acredita, com as convicções deles, e são convicções muito relacionadas à injustiça, né? Os judeus, eles eram um povo, principalmente na época de Jesus, que se sentia muito injustiçado pela forma que vivia, né? Sobre os impostos que os romanos cobravam, toda aquela história, né? Então, isso vai mostrando as convicções dele, sabe? Assim, muito essa coisa da injustiça, isso também é um traço forte de um perfil mais colérico. E, ao mesmo tempo, ele mostra uma grande aspiração à grandeza. Você vai mudar o mundo, eu acredito nisso, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar junto, eu quero mudar o mundo com você, né? Essa aspiração à grandeza é um traço fortíssimo, junto com essa coisa da injustiça, tal, é um traço fortíssimo do temperamento colérico, né? E é por isso que as pessoas que têm esse perfil como dominante, de fato, elas constroem grandes coisas, porque é uma convicção muito forte, é uma vontade muito forte, e são pessoas que elas vêm assim com um tiquinho a mais de energia, sabe? Assim, elas têm muita energia para fazer as coisas, né? Um colérico conectado com uma causa que ele acredita muito, ele é capaz de não sentir fome, sono, ele vai, é um tratorzão, né? Então, vai trazendo aí, né? A gente vai construindo aí o perfil. Essa convicção, né, de que Jesus mudaria o mundo, a série também vai mostrando, isso foi uma grande decepção de Judas, sabe? Assim, eu sempre, conhecendo a história mais superficialmente, mais de longe, né, eu sempre encarei, olhei para Judas como um traidor, impostor desde o início, sabe? Um cara totalmente do mal, né? Tanto que, quando era criança tinha lá a tradição de malhar o Judas, a gente vai lá, batia, né? Na minha infância, a gente de fato fazia isso. Minha família fazia um boneco lá, a gente malhava, porque um ser do mal, um impostor, um traidor. Ele traiu, é fato, mas assim, existiu dentro dele uma decepção muito grande, sabe? Ele olhava as coisas, ele via os milagres e tal. Mas ao mesmo tempo ele falava, gente, cadê a coisa grande que esse homem vai construir, né? Na cabeça dele tinha que ter alguma coisa grande, vamos formar um exército, vamos formar uma igreja, vamos formar, sei lá, uma escola. Eu sinto que na cabeça dele passava esse tipo de coisa. E ele não via Jesus construir nada disso. Ele falava, mestre, mas por que a gente está demorando tanto para mostrar, né? E tem uma passagem também na série que ele vai visitar um antigo chefe dele, né? De um antigo trabalho que ele tinha e tal. E ele chega a meio que falar sobre isso, sabe? Falar, eu me sinto confuso, com raiva, porque no fundo ele não entende o plano de Jesus, né? Ele fala, cara, o cara é o Messias, eu vejo ele fazer um monte de milagre, por que ele não mostra isso pra todo mundo de uma vez? E aí na Semana Santa, que tá lá, eles estão em Jerusalém, aquela Jerusalém lotada para Páscoa, tal, isso vai crescendo mais ainda dentro dele, porque ele fala, por que ele não aproveita essa situação aqui para mostrar quem ele é, para mostrar, né, a que ele veio, sabe? E a convicção nesse perfil é tão forte, o que ele acredita, as crenças dele, né? E até o plano que ele faz na cabeça dele, isso é tão forte que muitas vezes isso fica acima da fé. E foi o que aconteceu com Judas, né? Quando ele vai entregar Jesus, de fato, não é nem entregar, negociar, né, a venda dele, ele fala isso para o fariseu que está ali negociando com ele. Ele fala, olha, ele é provavelmente o Messias. E aí o fariseu fala, como assim provavelmente? Você acredita, mas você está na dúvida, você anda com o cara, tal, né? E aí fica muito claro isso, sabe? Ele viu uma série de milagres, ele presenciou uma série de milagres que Jesus fez. Mas a questão do que ele acredita, da convicção, ele não tá seguindo o plano que eu acho que ele deveria seguir, é tão forte que ele põe isso em xeque, né?
E ele acreditava também muito fortemente que Jesus não se deixaria ser morto pelos romanos. Ele comenta isso numa passagem com a irmã dele, antes dele se tornar de fato um seguidor de Jesus, né? Então ele fala, não, ele vai, foi uma última tentativa desesperada de fazer Jesus seguir o plano dele, Judas. Porque ele fala, não, na hora que ele for preso, ele vai mostrar quem ele é, entende? Então, são grandes indícios, na minha visão, de que Judas tinha uma predominância colérica, né, assim, muito forte. Essa aspiração à grandeza, convicções, né? O colérico tem muito uma questão do controle, querer estar no controle. Quando ele sente que as coisas saíram do plano que ele traçou na mente dele, ele questiona tudo, né? E aí eu quero fazer um paralelo também, que aí depende do perfil que você tem, mas algumas reflexões assim para nossa vida, né? Quantas vezes a gente não vive situações parecidas com essa que Judas viveu, sabe? Principalmente se você tem um pé aí no colérico também, talvez não seja o seu dominante, mas é porque, né, deixa eu só fazer aqui uma explicação, caso você nunca tenha ouvido falar de nada desse assunto. Todos nós temos os 4 temperamentos, eu trabalho com essa linha dos 4, né? Colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Cara, precisaria de um outro vídeo aqui para eu dar uma geral sobre todos, mas fica na cabeça que todos nós temos os 4 em níveis diferentes. Então, por isso que eu falo do dominante, né? Em algumas pessoas, o colérico tem mais, ela vem na frente, a pessoa tem mais características daquele perfil. Em sequência vem, sei lá, um melancólico, ou na sequência vem um sanguíneo. Então, para todo mundo que tem um colérico presente, a gente cai um pouco nessa cilada, vamos chamar assim, que Judas caiu. Por quê? Mesmo que a gente esteja vivendo, né, momentos bons da nossa vida, às vezes a gente não consegue acreditar, sabe? Assim, então, às vezes, né, no caso de Judas, ele presenciou diversos milagres e ainda assim ele colocava em dúvida, né? Ele falava, provavelmente ele é o Messias. A gente também vivencia isso de certa forma, né? Às vezes você, no seu trabalho, já ouviu de diversos gestores, clientes, o quanto você é bom no que você faz, e a gente duvida da nossa própria capacidade, segue duvidando. Ah, mas será que eu sou bom mesmo? Às vezes a gente está cercado de amor pelas pessoas da nossa família, tal, mas a gente duvida se a gente merece amor, sabe assim? Então, e aí eu tô puxando mais esse perfil porque é mais comum nesse perfil, né? Assim, existe tanto essa coisa da crítica, da autocrítica, que a gente acaba caindo nisso. E aí, se a gente cai nisso na abundância, né? Imagina quando acontece algo mais difícil, sabe? Se você perde alguém, se você perde um emprego, putz, aí que você questiona mesmo, né? Tudo que o divino é capaz de te fornecer, assim. E tem uma frase que Pedro fala para Judas que conectou muito comigo, assim, sabe? Que tem a ver com isso que eu tô falando. Que ele fala assim, cara, você é uma contradição ambulante. Porque você acredita que ele é o Messias, você acredita que ele é capaz de formar um exército, se ele quiser, de fazer nascer na mão das pessoas espadas, tiradas, né, sei lá de onde. Mas, ao mesmo tempo, apesar de acreditar que ele é o Messias, você duvida do plano dele. Você acha que o seu plano é melhor que o dele, né? E Jesus também disse isso para Judas numa conversa que eles têm, né? Já na Semana Santa, quando ele tá prestes mesmo a ser entregue, ele fala, tá bom, e se eu não seguir esse seu plano todo? Você ainda vai acreditar? Né? Ele responde que sim, mas a gente sente na voz que isso tá em xeque dentro dele, sabe? E aí eu quero, né, terminar com essa grande reflexão, sabe? Assim, é um perfil que também tende a ter muito essa dificuldade de entrega, né? Lembra que eu falei que tem um lado do controle muito forte? Eu quero me sentir no controle, eu quero estar no controle. E em grande parte da vida a gente não tá no controle, né? E é preciso ter uma entrega, sabe? Assim, independente da religião, independente da crença, se a gente não tiver um lado, né? Eu chamo isso de espiritualidade, independe da religião. Mas se a gente não tiver um lado ali, no invisível, né? Que existe algo maior que sustenta, fica muito complexo viver.
E aí eu gosto de usar uma metáfora que é a seguinte. Imagina uma criança que tá doente, né? Uma criança pequena ainda, sei lá, 6, 7 anos. Ela pegou uma infecção bacteriana, tal, e a infecção avançou e acabou ficando muito intensa. Quando você leva no médico, o médico fala, olha, tá muito intensa a infecção, a gente vai ter que entrar com antibiótico na veia para ele agir mais rápido, né? Senão pode ser perigoso. Você, pai, mãe, os adultos, os médicos ali, eu acho que você vai concordar que as pessoas falam, não, tá bom, vamos entrar com medicamento. Agora, se coloca na perspectiva da criança, né? Ela já tá ali doente, então se ela tá com uma infecção grande, ela provavelmente já tá com febre, sentindo calafrios, dor no corpo, às vezes a garganta tá doendo muito, ela não consegue engolir, né? Ela já tá nesse cenário. Aí ela ouve assim, olha, então, agora, para você melhorar, a gente vai ter que furar o seu bracinho para o remédio ir direto na veia. A criança que tem um nível de conhecimento ali, de consciência mais baixo, ela não vai, muito provavelmente, aceitar de boa. Ela vai falar, não, eu já tô sofrendo aqui, já tá difícil a minha vida, vocês querem me furar? O que vocês têm na cabeça? Sabe assim? Mas todos os adultos que naquela situação têm mais consciência, eles sabem que aquilo é pro bem dela. E eles vão até segurar, né, a criança para poder entrar com a medicação, porque aquilo representa a cura que ela precisa. Então, eu gosto de pensar que Deus é o divino, né, todos os seres de luz que aí vamos entrar numa crença minha, mas que eu acredito que acompanham Deus. Eles são essa galera que tem mais consciência, que tem mais conhecimento de tudo. E que nós, perante esse povo todo, que tem muito mais conhecimento, somos todos crianças. Isso me ajuda a crer em algo maior, a sair às vezes da situação, sabe? A olhar um pouco mais de longe assim e falar, deve ter um motivo, deve ter alguém que sabe mais do que eu, e isso me ajuda nos meus processos de entrega. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que tenha chegado aí, né, que tenha feito sentido algo, que tenha te ajudado a saber um pouco mais, ou talvez conhecer esse assunto dos perfis, né? Me conta aqui o que você achou, me conta aqui se você também assiste a série, se você gostaria muito de saber sobre algum personagem específico do perfil, assim como eu falei de Judas, né? Deixa aqui, vamos trocar. A gente vai se falando até o próximo vídeo.